professor de regência orquestral, regente da Orquestra da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com passagens pelas principais salas de concerto do Brasil e no exterior. Regeu inúmeras orquestras sinfônicas, entre elas a OSB, Orquestra da Universidade de São Paulo, de Recife, e no exterior, na Europa, Israel e Rússia. Além de ter sido diretor artístico da série de música de câmara e literatura na ABL e diretor musical do projeto Ópera no Bolso. Participa com regularidade de festivais nacionais e internacionais. É pós-graduado em regência orquestral e doutor em música. O meu convidado de hoje é o maestro Guilherme Verster. Muito obrigada, maestro, pela sua presença no programa de hoje. É um prazer tê-lo conosco, poder conversar sobre a sua história, sobre a sua trajetória tão rica. Por onde começou o seu desejo de ser maestro? É um prazer estar aqui com vocês. Reza a lenda da família que, com 5 anos de idade, eu comecei a insistir para minha mãe para tocar piano. E eu não me lembro. E aí ela me deu uma flauta doce, o que foi suficiente para me fazer desistir por vários anos. Eu sempre conto essa história para os alunos de flauta da orquestra, já para dar um pequeno susto neles. Mas alguns anos depois, eu já tinha 11 anos ou quase isso, finalmente, depois de muitos anos de insistência, alugaram um piano. Eu comecei a ter aulas de piano. Com 13 anos eu já tinha ingressado na Escola de Música da FRJ, no curso técnico por concurso. E de lá para cá, enfim, não parei mais, né? Desde os 13 anos na Escola de Música e estudando e trabalhando com música. E o seu instrumento básico, vamos dizer assim, ou o seu primeiro instrumento é o piano? É o único instrumento, na verdade. Eu estudei violino e estudei clarineta. Estudei violino inutilmente e clarineta com um pouquinho mais de sucesso, mas não muito. Na verdade, eu estou brincando, inutilmente porque eu nunca me desenvolvi nesses instrumentos, mas faz parte do curso de regência você aprender um instrumento de cordas, um instrumento de sopros, para ter alguma familiaridade com as técnicas dos instrumentos, né, com as dificuldades dos instrumentos. Na verdade, me foi muito útil, mesmo que eu nunca tenha sido fluente nesses instrumentos. Meu instrumento mesmo é o piano, é um instrumento de trabalho, um instrumento que eu toco, onde eu componho, etc. E o caminho para a regência foi um caminho natural, foi acontecendo mesmo? O meu caminho é mais clássico, digamos assim, é o caminho dos maestros de antigamente. Começa tocando piano, começa a compor, e entre a composição e o piano acaba se tornando regente. Esse é um caminho bastante clássico de antigamente. E foi assim. Como eu disse, aos 13 anos eu já estava no curso técnico da Escola de Música. Aos 14, 15 eu já estava tentando compor ou compondo qualquer coisinha aqui e ali. Acho que aos 15, 16 já não tinha dúvida na minha cabeça que eu queria ser compositor. E aí, de ser compositor e regente, acho que tudo virou uma coisa só. Então, demorou um pouquinho para convencer meus pais que eu seria só músico, não seria alguma outra coisa e músico. Mas quando eu decidi isso, por volta aí dos 16 anos, eu já sabia que seria regência. Sem nunca abandonar a composição, mas os cursos são muito parecidos, então eu acho que a necessidade de fazer música, não só compor, mas fazer, estar presente no palco fazendo música, me levou à regência. E, claro, a paixão pelo som orquestral, né? Acho que, como adolescente, indo a concertos, muitos concertos de pianistas, claro, eu era estudante de piano, assisti inúmeros pianistas, mas a orquestra começou a me fascinar. E essa fascinação só aumenta. Maestro, o regente é mesmo, e de fato, o criador da magia da orquestra, da música, daquilo que o público vê? Bom, em primeiro lugar, o compositor é o grande criador, né? A gente tem que ter uma postura, não diria de humildade, mas de certa modéstia diante do compositor.
Beethoven é Beethoven, Mozart é Mozart, Villa-Lobos é Villa-Lobos. Você está lá para fazer aquilo brilhar, fazer aquilo ter vida, não é? Mas o aplauso maior é sempre para o compositor. Nós temos algum mérito, claro, mas quando a gente fala desses grandes compositores, o mérito maior é deles. Por outro lado, a gente tem diferentes abordagens da questão. Eu ouvi de um colega mais velho que um bom concerto seria a soma do melhor que foi feito nos ensaios. Então, isso é uma abordagem bastante conhecida, que o grande trabalho do maestro é feito nos ensaios e que no concerto é só a realização dos ensaios. Há um certo sentido nisso. Eu acredito que há um certo sentido, mas eu discordo. Eu acho que o maestro tem que trabalhar a orquestra de tal maneira, claro, dando a conhecer a sua visão das coisas, mas de tal maneira que a coisa seja criada ali na hora. Alguma coisa tem que ser criada na hora. Mesmo que você repita exatamente o que foi feito no ensaio, alguma coisa tem que ser criada. Um momento a mais, um momento a menos, você capta o público, né? A música prova, por exemplo, que a arte, né, no palco, prova que telepatia existe. Fora dali eu não sei, mas no palco existe. Eu estou de costas para o público a maior parte do tempo, eu sei exatamente se a maioria do público está conectada comigo ou não, ou se há algum problema, se há uma falta de energia entre o que eu estou fazendo, a orquestra, eu capto e respondo a isso, né? E cada um dos músicos da orquestra, de certa maneira, faz a mesma coisa. Então, eu acho a criação, no momento, importantíssima. Eu acho que isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, acreditando nisso, eu acredito também que a arte da regência, no caso, a arte gestual, né, da comunicação gestual, ela é fundamental para que isso aconteça também. Vou fazer uma pergunta de curiosa. É possível descobrir um erro, uma nota, um deslize durante a apresentação? Acontece, às vezes, em concerto, de haver erros, sim, claro. Em termos, quando se fala, por exemplo, de ópera, não é nenhuma questão de erro, mas o cantor, num dia, ele vai segurar mais uma nota, no outro dia, ele vai segurar menos. Num dia, ele vai cantar um pouquinho mais rápido, porque talvez por uma necessidade artística, talvez porque a voz dele está precisando de ar, então essas coisas acontecem. Digamos, o ator, no meio da ópera, olha para um lado em vez de olhar para o outro, e isso tudo você vai criando na hora. Isso é um dos lados mais divertidos da ópera, inclusive, é isso. É você ir vendo como as coisas estão sendo criadas na hora, né? É possível reger uma mesma obra e torná-la inovadora a cada vez que se faz um novo concerto? Eu não sei se é necessário ser inovador. Eu acho que o mais importante é ser verdadeiro. Existem maestros, existem intérpretes que, como a gente trabalha muito um repertório clássico padrão, não é? Eu diria que a gente trabalha demais um repertório padrão, que tende até a fossilização, e a gente tem que tomar cuidado para não exagerar isso. Há maestros que têm a tendência a tentar criar um novo Brahms, um novo Tchaikovsky. Eu vou ser sincero, eu não me preocupo demais com isso, não. Eu acredito que eu tenho uma personalidade musical própria, que isso vai acontecer de maneira natural. E na verdade, eu procuro não impor isso. Eu procuro simplesmente entender a música tal como ela é. E aí, a minha visão da música vai sair naturalmente, sem forçar nada mais drástico. Inclusive, procurando ser fiel ao compositor, ainda assim é inevitável que eu ponha a minha personalidade. Eu espero que isso seja suficiente. E uma vez indo por esse caminho, o que eu realmente busco é ser verdadeiro com a mensagem artística do compositor. O compositor,
está buscando uma comunicação, né? O compositor, ao escrever, ele busca transmitir uma certa mensagem, uma certa verdade para o público. A minha missão é efetivar essa comunicação. Se você está gostando do nosso papo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para que você receba as nossas notificações e fique sempre por dentro dos papos que passam por aqui. E são sempre muito interessantes, como esse que você está vendo agora. Eu tenho certeza que você está curtindo aí tanto quanto eu estou curtindo por aqui. Maestro, o senhor também é compositor, o que é uma coisa muito rara até, né? Porque no Brasil não temos tantos compositores clássicos assim. Como é que é esse seu lado compositor? O senhor se descobriu compositor desde cedo, pelo que o senhor falou no início, né? E como é que funciona isso, esse seu lado criativo? Quais são as suas inspirações para isso? Eu acho que a maior inspiração para compor música é a própria música. A música que fica em volta da gente, fica dentro do cérebro, cantando, né? A música canta dentro da gente, nos nossos ouvidos internos, e simplesmente ela tem que ser posta para fora, tem que ser registrada no papel e depois executada. Eu não sou muito de, não sei, estar andando na praia e me inspirar pela praia ou qualquer coisa dessas, não. O que me inspira mais é a própria música que eu acabo ouvindo, que sai de mim mesmo. Um outro fator, claro, é um texto poético ou é um texto dramático, né? E isso, para mim, tem sido sempre um fator de inspiração muito grande. Eu já compus dezenas de canções e já compus algumas óperas. O ouvinte que se interessar pode entrar no meu site, eu aproveito para fazer uma pequena propaganda, guilhermebernstein.com, e o ouvinte vai poder observar uma série de composições para piano, cuja inspiração é, de novo, a música. A música para piano inspira, eu ouço uma coisa e aquilo me inspira a compor outra coisa. Mas tem muitas canções, então o texto, né, seja lá o poeta, vai me estimular a escrever, e o texto dramático, que me inspira a escrever, por exemplo, como minha primeira ópera, uma ópera cômica chamada O Caixeiro da Taverna, cujo texto é de Martins Pena. Então é uma comédia do século XIX, típica, né, com as confusões típicas do século XIX, mas com um sabor bem brasileiro. Então as situações, as próprias situações, os personagens, a personalidade de cada um dos personagens, inspira situações, inspira a música das situações, inspira as áreas, os duetos, etc. Isso tem sido a minha fonte de inspiração preferida, compor a partir de um texto poético ou dramático. O concerto é algo efêmero, como nós acabamos de dizer. Qual é o momento particular assim, de sublimação para quem está regendo? É quando você atinge o clímax de uma composição. Quando você... As grandes obras românticas, especialmente. As do início do modernismo também, mas especialmente as grandes obras românticas, elas têm aquele ponto que você tem que atingir. Às vezes é um ponto por movimento, às vezes é um ponto pela sinfonia inteira, aquele momento, como você disse, de sublimação. E quando você consegue construir, nem sempre ele é fácil de ser atingido. Tem algumas composições, o compositor, de certa maneira, constrói a música de maneira a que seja muito difícil você, maestro, perder o momento certo. Mas há outras composições que são mais complicadas. Há compositores que, por um motivo ou outro, são mais complicados da gente resolver e de chegar naquele ponto emocional que você sabe que deveria chegar. Independente disso, quando você atinge, quando você consegue construir aquele momento e chegar no momento mágico, e está todo mundo com você, né?
porque você não tem como chegar sozinho. Você, como uma orquestra, você não chega sozinho. Ou chega todo mundo junto, ou não chega ninguém. Então, esse momento é muito forte. Esse momento é muito forte. O sucesso do concerto, ele está, de fato, mais na mão do maestro, do regente, do que da própria orquestra? Há quem diga isso. O senhor concorda ou discorda? Depende muito. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não dá para... O maestro sozinho não faz nada. Isso tem que estar claro. Mas já houve casos de eu fazer pequenos milagres. Já houve casos da orquestra, por um motivo ou outro, não está em boa forma. Não é? As orquestras brasileiras, de modo geral, são orquestras que dependem do poder público. Então, não é esse vai e vem, entra um secretário, tira um secretário. Então, muitas vezes, a gente pega orquestras que não estão no melhor da forma. Eu já fiz pequenos milagres em orquestras que, por vários motivos, não estavam no melhor da forma, e a gente carrega e faz um bom concerto. Isso pode acontecer, sim. Mas cada caso é um caso. Você já é inscrito no canal? Se não é, aproveita agora e se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, que eu tenho certeza que você está curtindo bastante o papo aqui com o nosso maestro. Ativa o sininho para receber as nossas notificações. Uma obra que o senhor ainda não tenha regido e tem o desejo de fazer, qual seria? A Canção da Terra, de Mahler. É uma peça maravilhosa, uma série de canções sinfônicas, ou uma sinfonia em forma de canções, como preferir. E essa é uma obra que eu ainda não regi, gostaria muito de regir. Falando em termos de uma orquestra sinfônica, popular e clássico podem conversar? Perfeitamente. Perfeitamente. Via de regra, a música se adequa a um instrumento e o instrumento se adequa à orquestra. A música popular não foi criada para a orquestra. Então, existe uma certa diferença. Mas pode-se trabalhar perfeitamente bem. Ainda temos que popularizar mais, tornar mais acessível a música clássica no Brasil? Com certeza. Com certeza. Público não falta. É só oferecer. Porque a gente precisa de mais estrutura. O que a música clássica no Brasil, que a ópera, que o balé clássico precisa no Brasil, é a mesma coisa que o Brasil precisa de modo geral, é estrutura. Dando-se estrutura, está tudo resolvido, público não falta. Uma regência inesquecível. São muitos os concertos inesquecíveis. É inesquecível quando eu rejo minha própria música, por exemplo. Então, há 2 anos atrás, na Sala Cecília Meirelles, eu regi minha ópera O Caixeiro da Taverna, que eu já mencionei. Tem vídeo no meu site, tem vídeo no YouTube. Então, é sempre emocionante. Reger a própria obra é emocionante. 2 óperas que eu regi em Barra Mansa, na época que eu era diretor musical da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, a gente fez uma Carmen e anos depois fizemos uma Traviata. A primeira vez que eu regi como professor a orquestra da Unirio, né? Meu primeiro ano como professor e o primeiro concerto sinfônico, fazendo a primeira sinfonia de Beethoven, eu fiz questão de fazer a primeira sinfonia de Beethoven, uma questão quase de marco, foi muito marcante também. Um regente destacável. Tem vários que eu gosto. Os regentes que eu costumo ouvir, de modo geral, são os que já morreram há muito tempo, eu vou ser sincero. São os grandes regentes que gravaram nos anos 50 e 60. Eu gosto da sonoridade das orquestras daquela época, eu gosto da personalidade deles. Então, maestros como Jorge Zell e Fritz Heiner são maestros que eu gosto muito. Mas eu vou citar um outro maestro, eu vou citar o meu professor nos Estados Unidos, Harold Farriman, que faleceu o ano passado, já com 80 e muitos anos. Um maestro de uma técnica inacreditável, uma técnica de batuta, como ele dizia, inacreditável. Ele era capaz de tirar sons da orquestra com o gesto que você virava para trás, né? Então, foi um regente realmente formidável. Regente formidável. O
maestro imprime a sua personalidade, o seu jeito, por exemplo, ao segurar a sua batuta, a sua forma de reger, imprime a sua personalidade? E qual é a sua? A minha música é muito rítmica, como compositor. Então, eu estou sempre dentro do ritmo da orquestra, eu estou sempre manipulando o ritmo da orquestra. De novo, isso não é nada tão fora do normal, mas eu acho que cada um tem a sua maneira de fazer isso. Então, eu acho que eu tenho uma maneira própria de imprimir uma força rítmica à orquestra. Chegamos agora no nosso momento literário. Eu vou indicar um livro e vou pedir para você indicar outro. Conversando com você, eu vou indicar um livro que não é um lançamento, mas eu acho um livro bárbaro, já li, gostei e vou reindicar. O Nona Sinfonia de Beethoven. É um livro que eu achei muito interessante, que ele conta a história da Nona Sinfonia, que foi uma sinfonia que, segundo ele diz, Beethoven fez para trazer paz à humanidade, que naquele momento, 1824 ou 27, se não me engano, vivia-se um momento de muita turbulência. Então, acho esse livro muito interessante e achei próprio para o nosso papo de hoje. Qual é a tua indicação? Para os músicos, a geração romântica do musicólogo chamado Charles Rosen é maravilhoso. É fantástico, e é profundo e não é chato. E fala muito bem daquela primeira geração do início do século XIX que mudou a história da arte. Agora, por gosto pessoal, eu vou citar um romance, Os Trabalhadores do Mar, de Victor Hugo, que eu li há muito tempo com tradução de Machado de Assis. Não tem como ficar melhor que isso. Acho que é talvez um dos meus livros favoritos. Uma boa lembrança. Uma boa lembrança? São lembranças demais. São lembranças demais. Sempre que a gente está no palco, a gente cria lembranças boas, além, claro, dos fatos normais da vida, né? Estar em família é sempre uma boa lembrança. Seu lado B qual é? Meu lado B? Meu lado B, eu adoro Bee Gees. Boa, boa. Muito boa. O seu aplauso vai para quê ou vai para quem? Olha, eu vou aplaudir meus colegas. Eu vou aplaudir meus colegas, artistas, músicos e artistas que estão sobrevivendo, sabe-se lá Deus como é esse ano de 2020, não é? Porque eu sou artista, mas eu sou professor, então eu tenho meu nicho, eu estou sobrevivendo. E mesmo assim não é fácil, né? Mesmo assim não é fácil. Mas para os meus colegas músicos que estão afastados do palco, do seu trabalho desde março, eu aplaudo a resistência. E a sua indignação vai para quê ou vai para quem? Minha indignação vai para a falta de prioridades do nosso país. Nosso país nunca enxerga as prioridades. A gente fica discutindo besteira enquanto tem tantas prioridades. 50% do esgoto no Brasil não é tratado e a gente fica discutindo uma coisinha aqui, uma coisinha ali. A educação básica, fundamental no Brasil, é uma vergonha desde sempre, todo mundo sabe disso, e a gente entra um governo, sai outro governo, e a gente não vê um ministro da educação, um plano, a gente não vê um plano, a gente não vê candidatos debatendo um grande plano para revolucionar, digamos assim, e dar estrutura, de novo, dar estrutura para as escolas, para os professores do ensino fundamental, que a gente sabe são os construtores do futuro no Brasil. Maestro, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi ótimo conversar com você, saber um pouco mais do seu trabalho e um pouco mais do trabalho de um maestro. Não só o seu, mas do ofício de um maestro, que para muita gente ainda é um mundo a ser descoberto. Muito obrigada mesmo, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu lado compositor, que é uma coisa muito boa, vai ficar para sempre, para a memória, vai ficar para engrandecer o Brasil dentro dos compositores clássicos. Muito obrigada mesmo, muito sucesso para você, tá? Obrigado a você, foi um prazer. É a você que esteve conosco até agora, obrigado pela sua audiência, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e eu aproveito para agradecer à Fundação Seja na Rio o apoio que nos dá para a gente manter o programa no ar. Até o próximo programa.